Notícias do Corinthians, e o Corinthians vai contratar de 2 a 3 reforços para a sequência da Libertadores e Brasileiro. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixe seu like para receber notificações diárias sobre todas as novidades do Timão. Notícias do Corinthians. E o Corinthians trabalha para contratar de 2 a 3 reforços para a sequência da Libertadores e Brasileiro. Segundo notícias do Corinthians, o Corinthians trabalha com alguns nomes, sendo eles indicações de Vitor Pereira e oportunidade de mercado. Vamos aos possíveis nomes que estão perto de ser anunciados pela diretoria do Corinthians. Segundo informações do Corinthians, Oscar Estupinan é o centroavante que o Corinthians quer e mantém conversas adiantadas. Oscar Estupinan é indicação de Vitor Pereira e uma grande oportunidade de mercado. Segundo notícias do Corinthians, o jogador vai ficar sem contrato vigente em julho na abertura da janela de transferência, e pode ser contratado caso o Corinthians consiga fazer uma boa oferta de salário. Vale ressaltar que o Corinthians aliviou de sua folha salarial R$ 700 mil do salário do Jô, mais os direitos de imagem. Segundo notícias do Corinthians, o jogador tem indicação de Vitor Pereira, porém Oscar Estupinan despertou o interesse de alguns clubes brasileiros. O Corinthians sai na frente por ter o técnico Vitor Pereira, que já teve contato com o atleta por telefone. Últimas notícias do Corinthians de hoje. Outro atleta que o Corinthians tem negociações avançadas é o lateral Rafa Soares. O jogador ficará livre no mercado na abertura da janela de transferência, e pode vir nos mesmos moldes de Rafael Ramos. Segundo notícias do Corinthians, Rafa Soares tem indicação de Vitor Pereira e pode ser anunciado no término de seu contrato com o Vitória Guimarães de Portugal. Segundo informações do Corinthians, o atleta tem como forte característica o seu ótimo desempenho no apoio ao ataque e na forte marcação. Rafa Soares é um atleta que já pode chegar e jogar, já que o jogador se mantém em atividade em Portugal e tem um ótimo condicionamento físico. Segundo notícias do Corinthians de setoristas ligados ao clube, o Corinthians já teria um acordo verbal com o atleta e seu empresário. Últimas informações do Corinthians. O Corinthians ainda pode contar com Anderson Talisca. Segundo notícias do Corinthians, o seu empresário Carlos Leite quer tirar o atleta do futebol árabe. Apesar de seu alto salário, o jogador e o seu empresário entendem que não terá visibilidade jogando na Arábia. Já fazem 3 temporadas que o atleta vem se destacando e mesmo assim não receberam nenhuma proposta de clubes europeus, nem mesmo teve a oportunidade de ser convocado pela seleção brasileira. Com todos os fatos mostrados, Carlos Leite pretende trazer o jogador para jogar no Corinthians. Segundo notícias do Corinthians, o jogador em sua mais recente entrevista disse que tem o sonho de jogar no Corinthians, e seu empresário também entende que o Corinthians é a maior vitrine do Brasil, podendo proporcionar ao atleta grande visibilidade mundial, assim como aconteceu com William, Renato Augusto, João Vitor, que negocia com o Porto, Matheus Araújo, que tem interesse do Ajax Sporting, Fagner, que já teve várias propostas internacionais. Realmente o Corinthians é a maior vitrine brasileira e pode sim contar com o atleta. Notícias do Corinthians. Vale lembrar que o Corinthians encara o Juventude hoje às 16 horas na Neoquímica Arena. O Corinthians vai com força total a campo, já que os jogadores lesionados estão à disposição do Vitor Pereira. Segundo notícias do Corinthians, o Timão em seu último treino teve os principais jogadores como titulares. O Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, João Vitor, Raul Gustavo, Lucas Piton, Maicon, Duqueiroz, Renato Augusto, William, Roger Guedes e Gustavo Mantuan. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Obrigado e vai Corinthians!